Nós estamos encerrando mais um mês aí do ano, já estamos passando a metade do ano, podem ficar desesperados porque o tempo está realmente voando, e consequentemente nós estamos encerrando mais uma série de mensagens intitulada Mais que Vencedores, por meio daquele que nos amou. É óbvio que nós utilizamos a questão da Copa do Mundo, aonde tem aí 32 seleções, algumas já estão se despedindo, em busca de um título, que só terão a possibilidade daqui 4 anos de conquistar. Mas nós ainda não sabemos, nós temos as nossas favoritas, nós sabemos mais ou menos quem está bem, quem está mal, nós acreditamos no Brasil ainda, mas não sabemos quem vai ser campeão. A única certeza que nós temos é que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Esta é a certeza, esta é a convicção que nós temos que alimentar no nosso coração. E eu gosto bastante de curiosidades sobre futebol, e eu me deparei com essa semana. Em 1958, véspera de um jogo do Brasil contra a União Soviética, o técnico Vicente Feola e um dos principais jogadores da época, o Garrincha, Feola estava passando informações ao seu time, preparando o esquema tático para enfrentar a União Soviética. E ele, de maneira muito simples, chamou o time e começou a dizer para eles: olha, goleiro, você vai sair com o lateral, que vai tocar no meio de campo, que vai lançar para o camisa 10, o camisa 10 vai lançar na ponta para o Garrincha vai dominar essa bola, passar por 2 adversários, cruzar na área, e o centroavante faz o gol. 1-0 Brasil. Garrincha, com a sua simplicidade, levanta a mão e diz o seguinte: tá legal, seu Feola, mas o senhor já combinou tudo isso com os russos? O adversário está sabendo que nós iremos tocar dessa forma e tudo vai acontecer exatamente da maneira que o Senhor está planejando. É interessante que na vida nós temos a visão vencedora, tudo que nós aprendemos esse mês, atitudes vencedoras, perspectivas vencedoras. A grande questão é: será que nós já combinamos com os nossos adversários aquilo que nós queremos conquistar? Aquilo que falamos a semana passada de perspectivas, exatamente saber aonde nós podemos chegar, mas consciente das barreiras que nós iremos enfrentar até chegar à conquista. Será que essas dificuldades, essas que nós chamaremos hoje de adversários, será que nós já combinamos com eles para que tudo dê certo? Quando pensamos em alguma realidade nova, em alguma mudança na nossa família, em alguma nova situação diante daquilo que nós estamos esperando, será que tudo nós já estamos combinados? Ou será que alguma coisa pode acontecer de forma diferente e nós não temos consciência que isso pode acontecer? Mas Jesus já havia nos alertado, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ventos contrários virão sobre a casa de todos nós, não apenas daqueles que conhecem a Cristo e aqueles que não conhecem a Cristo. O vento vem sobre todas as casas. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O próprio Cristo havia nos alertado sobre isso, que quando nós buscamos fazer a vontade dele, consequentemente nós seremos odiados pelo mundo. Parece uma contradição isso, mas quanto mais queremos viver de melhor maneira, mais o mundo vai nos odiar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante o quanto que nós conhecemos essa palavra de Jesus, aonde ele diz: eu venci o mundo, tende bom ânimo. Mas esquecemos que a afirmação dele é: no mundo passais por aflições. Nós teremos aflições. E na palavra do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Esta é a realidade. Ou seja, nós enfrentaremos os nossos adversários em 2 momentos. Quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus.
Em todo tempo que você escolhe fazer a vontade de Deus, por melhor que seja a vontade dele, por melhor que sejam as suas intenções, nós enfrentaremos barreiras, nós enfrentaremos adversários. O segundo momento, quando Deus cumpre sobre a nossa vida suas promessas. E aí nós já tivemos uma série de mensagens que nós falamos sobre a vida de José. E José é a prova clara para nós que quando ele buscava fazer a vontade de Deus, ele era lançado no cárcere. Quando ele buscava fazer a vontade de Deus, ele era contrariado pelos seus irmãos, ele era contrariado por tantas outras pessoas. O sofrimento vinha sobre a vida de José, porque ele colocava-se para fazer a vontade de Deus. E o próprio Cristo já tinha nos dito: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A certeza que nós temos é que em todo tempo nós enfrentaremos os nossos adversários. Nós temos a visão correta, nós temos as atitudes necessárias, nós temos uma perspectiva vencedora, mas nós não temos como negociar com o adversário. Vai ter alguém marcando, vai ter alguém tentando intervir na situação, vai ter alguém que o tempo todo vai tentar nos desmotivar para aquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Mas o que nós temos que aprender a fazer na vida é respeitar os nossos adversários, respeitar as barreiras que a vida levanta diante de nós, respeitar as dificuldades que nós enfrentamos quando nós queremos alcançar um objetivo. Sabe por quê? São os adversários que nos darão experiência. Quando nós olhamos para a nossa trajetória de vida, aquilo que veio com facilidade, o ditado popular diz que aquilo que vem fácil, vai fácil. E nós entendemos o quanto valorizamos quando as coisas são difíceis para nós, quando as coisas são custosas para nós. Então, quando nós entendemos que o adversário é aquele que enfrenta, aquele que vem, aquele que tenta impedir, eu começo a respeitá-lo, eu começo a ver a experiência que ele está me trazendo, mas também são eles que irão fortalecer as nossas convicções. Quanto mais eu entendo que eu estou fazendo a vontade de Deus, e por mais que os adversários se levantem, as minhas convicções serão fortalecidas, exatamente quando eu tenho consciência que fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta, e nos motivam a fazer o melhor. Se o adversário é forte, se a situação é contrária, se os ventos vêm sobre a minha casa, eu preciso entender que eu vou fazer o melhor, para que eu possa superar, para que eu possa prevalecer. Deparei com uma frase de um filósofo grego que diz assim: a adversidade tem um efeito de atrair a força e as qualidades de um homem que as teria adormecido na sua ausência. Ou seja, as nossas forças e as nossas qualidades iriam adormecer se não tivéssemos enfrentamentos na nossa vida. Se não tivéssemos os adversários, nós iríamos permanecer com as nossas forças e qualidades escondidas. Quantas vezes nós nos surpreendemos quando a dificuldade veio e nós soubemos passar por elas, soubemos enfrentá-la de tal maneira que nos trouxe maturidade, experiência e nos levou a fazer o melhor. E aí nós chegamos à conclusão: eu tinha uma força que nem mesmo eu sabia que eu tinha. Queridos, sexta-feira teve um jogo Brasil e Costa Rica, e nós sofremos até os últimos segundos do jogo. E na saída, um repórter se aproxima de Gabriel Jesus e pergunta a ele: ganhar assim é muito mais gostoso, não é? A resposta dele: não, queríamos ter feito o placar logo no início. Queríamos ter garantido logo de início a vitória. Mas sabe o que eu achei interessante, assistindo alguns comentaristas depois, resumindo a fala deles? Esta vitória dará ao Brasil maior maturidade para o restante da Copa. É a dificuldade do adversário considerado menor,
um adversário que talvez seria muito mais simples ganhar dele em qualquer outra situação, mas numa Copa do Mundo houve a dificuldade, e isso vai trazer à nossa nação uma maturidade maior para poder enfrentar os seus próximos adversários. Mas o que é mais importante diante dos nossos adversários? E aqui você entenda adversário daquilo que você está enfrentando, uma situação, uma circunstância, uma palavra contrária. O que é mais importante? Será que é o esquema tático, as estratégias, as habilidades pessoais, o trabalho em equipe, a paciência? O que seria importante para que nós pudéssemos enfrentar os nossos adversários? Eu cheguei à seguinte conclusão, meditando nessa palavra de hoje. Eu diria que o mais importante diante dos nossos adversários são as convicções que nós temos. Aquilo que nós temos como convicção é o que vai nos fortalecer para que possamos enfrentar os nossos adversários. Está muito na moda o coach, e eu achei 2 coaches que falam sobre convicção. Esse primeiro, Thiago Walter Kemper, diz assim: acredite, as suas convicções são muito, mas muito importantes para o sucesso ou fracasso que você vai experimentar em todas as áreas da sua vida. Arrisco dizer que são determinantes, fundamentais. São elas que serão úteis para o fracasso ou para o sucesso da nossa vida. E Tony Robbins: é necessário aprender que, por convicções, entende-se como o sentimento de certeza que se tem em relação a algo. Isto é, as suas convicções são as certezas que você tem sobre todas as coisas. Por isso, sempre que você toma uma decisão, você o faz com base em suas crenças. Convicções é o conjunto de crenças que nós temos que nos levam a ter determinadas atitudes na nossa vida. E é interessante que Tony Robbins ele vai concluir da seguinte maneira: a maioria de nós, das pessoas, não decide conscientemente no que vai acreditar. Muitas vezes as convicções baseiam-se em interpretações errôneas de experiências passadas. O que ele está dizendo? Que muitos de nós não temos de forma clara aquilo que nós cremos. As nossas crenças não são bem definidas, as nossas convicções não são bem elaboradas. E de forma inconsciente nós tomamos decisões na nossa vida, baseado naquilo que nós vivemos, as nossas experiências do passado, que formaram em nós convicções erradas. Lembra do texto que nós aprendemos aqui de Números 13? Quando o povo é levado, os espias são levados para espiar a terra, eles chegam com a seguinte afirmação: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A convicção de uma vida errada, de experiências erradas do passado, dos fracassos do passado, fazia com que Israel, quando chega diante da terra prometida, diante do que Deus estava oferecendo para eles, na certeza que eles iriam possuir aquela terra, eles entram para ver como era a terra, e eles chegam à conclusão: é exatamente essa terra que Deus prometeu a nós, é terra que mana leite e mel. Mas olha, tem gigantes lá. E o pior é que as nossas convicções nos deram o entendimento da seguinte forma: nós olhávamos para eles e nós éramos como gafanhotos diante deles. E pior ainda, para eles, quando eles olharam para nós, nós também éramos como gafanhotos. Convicções erradas. A consequência, uma geração toda se perde por uma convicção errada. E assim toda aquela geração, tirando Josué e Caleb, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles se basearam numa convicção errada, nas suas experiências erradas da vida, e não buscaram aquilo que Deus colocava no coração de cada um deles. Queridos, muitas vezes nós vivemos de maneira que queremos construir algo novo, que nós queremos fazer algo diferente na nossa vida, mas as convicções erradas têm nos feito desistir, têm nos feito fazer escolhas erradas, e temos pago um alto preço por aquilo que nós temos feito na nossa vida. Mas o que nós temos que aprender é construir
convicções vencedoras. E eu quero encerrar essa série de mensagens trazendo a história de Josué. Abra sua Bíblia em Josué 1, do versículo 1 ao 9, ou nos acompanha na leitura, na projeção. Versículo 1: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. São essas as palavras que Deus fala a Josué após a notícia da morte de Moisés. Queridos, Israel vive sequentes transições. Primeiro, eles eram escravos e agora são livres. Eles estavam no Egito, levantam um clamor, Deus levanta Moisés e liberta toda aquela nação. E agora eles estão em direção àquilo que Deus tinha para eles. Agora de livres se tornam peregrinos, e eles vão passando de região em região, em busca da promessa de Deus, que era uma terra prometida. Agora eles vivem um novo momento, de peregrinos a domésticos. Eles não mais andariam errantes pelo deserto, mas agora eles iriam entrar na terra prometida, iriam receber aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis 12 a Abrão, e eles iriam fincar os pés, e ali poder fazer a vida deles de uma forma mais segura, mais tranquila, porque não seriam mais peregrinos. Mas essas transições na vida de Israel, primeiro, existe uma troca de geração. A geração que sai do Egito não é a geração que vai entrar na terra prometida. Agora você imagina uma nova geração, o que eles aprenderam agora a partir da geração passada, as experiências que eles tiveram, a notícia que lá no Egito talvez era muito melhor do que viver no deserto, e enfrentar agora gigantes, entrar na terra, aonde eles sabiam que não poderiam vencer. E agora chega uma fase que eles estão mudando de líder. Não é mais Moisés, agora é Josué. E essa mudança traria a eles muita coisa, porque quando você tem um líder que caminha com você anos após anos, e as histórias que você ouve acerca desse líder, é que ele profetizava e ali as pragas aconteciam, ele ia ao mar e o mar se abria diante dele, ele clamava, descia o maná, ele tocava na pedra e saía água. Quando você tem um grande líder, e esse líder chega na entrada de receber a promessa e fala para vocês assim: eu não vou entrar, Deus mostrou para mim que até aqui eu cheguei, mas eu não vou entrar nessa terra, e quem vai entrar agora é o Josué. Agora imaginar essa transição, essa mudança que eles vão vivenciar agora, e imaginar os adversários que eles iriam enfrentar dali para frente.
Mas chama a atenção que Josué não era alguém desconhecido daquele povo, porque Josué primeiro possuía uma visão de vencedor. Lembra a história dele de Caleb? A terra pela meia do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Josué foi um dos homens que lhe enviados para que pudesse espiar a terra, e ele e Caleb voltam com essa visão de vencedor. Essa terra é muitíssimo boa, essa terra é aquilo que Deus havia prometido a nós. As atitudes vencedoras: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Atitudes vencedoras. Uma nação toda desanimada, desmotivada, ele e Caleb rasgam as suas vestes, olham para aquele povo e dizem assim: não, basta nós termos atitudes vencedoras, que Deus vai nos garantir essa terra, porque é promessa dele, e se eles olham para nós como gafanhotos, nós olharemos para eles como pão, e nós iremos devorá-los. Mas também tinha perspectivas vencedoras. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tudo aquilo que nós aprendemos este mês, Josué tinha na sua vida: visão, atitudes e perspectivas vencedoras. Ou seja, a liderança de Josué, Deus apenas pede isso a ele: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tudo que era necessário, Josué tinha. Ele iria enfrentar os adversários daquela terra, e enfrentar os reis daquela terra, para que pudesse tirar todo aquele povo, e Israel passar a morar naquele lugar. O único pedido que Deus faz a ele, que ele tivesse uma convicção vencedora: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Josué, tudo que é necessário você tem. Agora o que eu peço para você é: tenha uma convicção vencedora. E Deus por 3 vezes vai falar exatamente isso a Josué: ser forte. Ele já fala lá em Números 27, ele repete 3 vezes no texto que nós lemos: ser forte e corajoso. E ele conclui: eu não disse isso para você? Não foi o que eu pedia para você? Ter apenas esta convicção no seu coração, de alguém que é forte e corajoso. Para que nós possamos construir uma convicção vencedora, primeira coisa, queridos, ela precisa ser baseada em uma promessa. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando Deus pede a Josué que tivesse uma convicção vencedora, ele pede porque havia uma promessa dele, porque ele havia dito àquela nação que daria a eles aquela terra. E ele mais uma vez reforça a Josué: esta terra eu estou dando aos filhos de Israel. O que nós temos que aprender na nossa vida é que a primeira coisa que nós temos que ter uma convicção é que Deus faz promessas para a gente. O grande problema nosso é que nós temos as nossas convicções em promessas pessoais, em promessas de terceiros, em situações que nós queremos, em sonhos que nós temos, e nós acreditamos que é isso que vai nos dar convicção. E aí as nossas convicções são passageiras, são errôneas. Por quê? Porque é baseada num sentimento nosso, porque é baseado numa escolha pessoal nossa, e é por isso que tanta coisa na vida dá errado. Porque nós temos convicção que se transforma numa teimosia que Deus não está prometendo para a gente. E nós insistimos numa direção, nós insistimos na mesma escolha, mas Deus está falando assim: desculpa, mas eu não prometi isso para você. Não foi isso que eu falei. Não adianta vocês voltarem para o Egito, porque não é a escolha que eu tenho para vocês. Não é ficar andando pelo deserto, não é ter escolhas erradas. O que eu prometi para vocês é esta terra. Se vocês tomarem a decisão de entrar nela, eu garanto que vocês irão vencer os povos que aí estão. Mas se vocês querem ter uma convicção baseada em uma outra promessa que não seja de Deus, as coisas não vão dar certo. Ou seja, era a continuidade do propósito de Deus para Israel.
O que iria fortalecer essa convicção de ser forte e corajoso em Josué era a certeza que Deus havia prometido. E olha o que diz número 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ser forte e corajoso, porque aquele que fez a promessa, ele vai cumprir. Ou nas palavras do Novo Testamento, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Queridos, o que tem nos faltado em relação às promessas de Deus, primeiro é o conhecimento. O grande problema é que nós não conhecemos o que Deus tem prometido na sua palavra em relação à nossa vida, à nossa família, em relação aos nossos filhos, em relação a tudo aquilo que nos cerca. O grande problema nosso em relação às promessas de Deus é a falta de conhecimento e a falta de confiança. Tudo bem, pastor, eu sei que Deus prometeu para mim um lar desta forma. Eu sei que Deus tem colocado no meu coração esta palavra, mas está difícil confiar porque os meus adversários têm se levantado. E falta uma busca sincera de todo o nosso coração, por aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. Me chama a atenção a maneira que termina o capítulo 21 do livro de Josué. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Queridos, quando a nossa convicção vencedora é baseada em uma promessa de Deus, a certeza que nós temos é que virão adversários, virão outros reis, nós teremos enfrentamentos na nossa vida, mas quando eu tenho a convicção que foi Deus quem falou, foi Deus quem prometeu, foi Deus quem revelou na sua palavra, eu vou lutar até o final, porque eu vou chegar na mesma realidade de Josué, porque as palavras que ele disse a Israel, tudo se cumpriu. Todo domingo eu coloco aqui à noite, no começo do culto, uma música. Não é para distrair vocês, mas é para que cada um chegue e tenha o chamado prelúdio, aonde você tem consciência que está agora como igreja na presença de Deus, e você já deixa trabalhar no seu coração, na sua mente, aquilo que Deus quer falar com você. Então é apenas para que você chegue, se assente e ouça o que diz a letra. E essa música, ela vai dizer o seguinte, que Deus cumprirá na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. E o refrão vai dizer assim: não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim tudo aquilo que Ele prometeu. Eu tive uma experiência com essa música lá na cidade de Ponta Grossa, quando nós éramos pastores lá. Eu era pastor lá, porque minha esposa não é pastora. Ela até deu risada ali. Quando eu era pastor lá, e nós tínhamos um ministério que toda sexta-feira com os jovens nós saímos entregar lanche pela rua. E nós conhecemos um rapaz lá, o Jonatas, e nós entregávamos lanche para toda sexta-feira. E ele era alguém, conheceu o evangelho na juventude, por consequência de escolhas, se afastou da igreja, acabou se envolvendo com pessoas erradas, e era morador de rua. E ele falava assim, quando nós encontramos com ele, ele cantou essa música. Ele falava assim: pastor, um dia eu vou cantar essa música lá na igreja. E um belo dia ele some, peguei algumas roupas na época de Natal, saí pela cidade, não achei ele. E aí um rapaz me aproxima e fala assim: você está atrás do Jonas? Estou. O Jonas morreu, colocaram ele dentro de um carro, levaram para um lugar aqui e deram sumiço nele. Gente, o desespero, a Janaína estava, eu ia pregar naquela noite na igreja, foi assim, o sermão mais evangelístico que eu preguei, para a igreja evangelizar, e entrou no desespero, porque eu estava com essa música, assim: não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim aquilo que Ele prometeu. E passado acho que uns 3, 4 meses, eu andando na rua, com a Janaína, olha-se uma padaria, o Jonas entrando na padaria. Eu larguei a Janaína, corri atrás dele, abracei ele, ele veio e me abraçou, falei assim, briguei um monte com ele, porque eu matei ele mesmo naquela hora. Falei: rapaz, aí ele falou assim: pastor, tinha algum pessoal atrás de mim. E aí eu tive que fugir da cidade por uns dias. E aí o meu amigo inventou essa história, mas não. Aí eu falei assim: ainda tenho a certeza que você vai cantar essa música um dia na igreja, que vai cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu. Queridos, eu nunca mais vi o Jonas, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus havia colocado no coração dele, um dia ainda vou ter história acerca dele. Esta é a convicção: se Deus fez uma promessa, não importa o que nós iremos enfrentar, não importa as guerras que nós teremos,
Deus colocou a nossa convicção no nosso coração, apenas ser forte e corajoso. Mas também uma convicção vencedora é atestada pelo caráter de quem fez a promessa. Olha o que diz o texto de Números 27. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem de quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Números 27, Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, chama esse jovem. Esse jovem é diferente. Esse jovem creu nas minhas promessas quando ele foi espiar a terra. Chama ele e coloca diante de toda a congregação e dá ordem a essa congregação de lhe submeter à autoridade dele, porque a mesma autoridade que você tem, Moisés, Josué terá sobre esta nação. Chega no capítulo que nós lemos: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você imagina naquele primeiro momento, quando Josué ainda está vivo, está com a nação, é líder da nação, ele chama Josué e fala: Josué, olha, você vai liderar esse povo, a autoridade que eu tenho, você vai ter sobre eles. E agora chega no começo do livro dizendo assim: Moisés é morto, agora cabe a você, Josué, entrar com essa nação, entrar com esse povo. Você imagina aquele momento quando você tem o craque do seu lado, você resolve a situação, você vai enfrentar o adversário. Mas quando o craque já não está mais, agora cabe a você tomar as decisões, tomar as atitudes, vem o desespero. Mas a promessa de Deus era: olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei com você, não te deixarei e nem te desampararei. A Bíblia de Estudo de Genebra diz o seguinte: neste caso, a presença divina não se refere à onipresença geral de Deus, mas à sua presença especial, acessível e poderosa. Josué não teria a certeza que Deus está com ele porque está com todo mundo, está em todo lugar. Não, a presença de Deus na vida de Josué seria uma presença especial, acessível e poderosa. É uma atestada por aquele que fez a promessa, primeiro, porque é fidelidade. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Atestada por aquele que tem como caráter dele, essência dele, a fidelidade, mas também a justiça. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, mas também como atributo de Deus, a bondade. Benigno em todas as suas obras. E nós passaríamos aqui horas e horas falando dos atributos desse Deus que faz promessas. E esse Deus que pelo caráter dele, ele atesta, ele assina, ele confirma as suas promessas. Mas também uma convicção vencedora provém do relacionar-se e reconhecer a autoridade de Deus. Mas antes de chegar nesse ponto, todos os dias eu falei sobre visão derrotista, atitudes derrotistas e perspectivas derrotistas. Eu não posso deixar de falar de razões pelas quais construímos convicções derrotistas na nossa vida. Faltam-nos convicções reais e profundas. Tudo que eu tenho falado até agora, talvez até tenha no nosso conhecimento aqui, nós já ouvimos textos, já ouvimos mensagens, nós já ouvimos pregações, pessoas já nos falaram isso, mas faltam-nos convicções reais e profundas. Crer que aquilo que Deus fez no passado, Ele vai fazer no presente, porque o mesmo Deus e o mesmo projeto dEle continua. E a mesma realidade de abençoar, de cuidar, de estar presente, é a mesma realidade. Focamos apenas na forma que nós agiremos. Quando vem situações ou nós temos perspectivas na nossa vida, a única preocupação é como que eu vou agir. O que eu tenho que fazer para eu conquistar? Qual é a maneira, qual é a tática certa, qual é o esquema tático? Fundamentados tudo em motivações equivocadas e momentâneas. Nós temos, por natureza, aquele sentimento, aquela reação de agir por instinto. E aí nós gostamos de falar assim: quando eu vi eu falei, quando eu vi eu fiz, quando me dei por mim já estava acontecendo tudo,
Por quê? Porque nós agimos pelo nosso instinto, por impulso, e aí infelizmente nós conseguimos construir as convicções derrotistas, porque nós somos apenas motivados por aquilo que é motivações equivocadas e momentâneas. É um fracasso, é uma raiva, é uma revolta, uma derrota, e nós achamos que nada vai dar certo. E aí, como nós temos dado o exemplo da nossa seleção, basta chegar, eu vi um pequeno vídeo, quando deu 45 minutos, o torcedor abandona revoltado, que nunca mais vai ver a seleção e vai. E de repente ele volta, depois de 3 minutos, o Brasil fez 2 gols, e ele fala, não, vim aqui mostrar minha tatuagem, ó, do Neymar e do Coutinho, olha aqui. E aí esse é exatamente essa momentâneo nosso, você vai com revolta, com outro exagero. E às vezes nós fazemos assim na nossa vida. E aí nós precisamos rever alguma coisa, e essa convicção só vai ser revista na nossa vida, quando nós nos relacionarmos e reconhecermos a autoridade de Deus sobre cada um de nós. Olha o que diz o texto que nós lemos. Presta atenção nas partes amarelas aí. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que você espera quando alguém lhe dá uma ordem de assumir um povo que vai guerrear contra exércitos experientes? Quando você vai entrar numa terra de gigantes que guerreiam, gigantes que a tradição deles é a guerra, e você tem apenas um povo que saiu do Egito como escravo, andou pelo deserto, essa geração morreu, uma nova geração surge, e agora você não tem condições humanas de enfrentar os seus adversários. O que você espera daquele que vai dar a você a ordem de guerrear? Talvez estratégias de guerra, mas não é o que Josué recebe. Josué, você não vai receber aqui as artimanhas para enfrentar esse inimigo. O que Josué recebe são estratégias de vida, são orientações de como ele deveria viver. As nossas convicções são construídas de maneira errada, porque nós nos preocupamos primeiro na maneira que nós iremos agir. E convicções não é baseado em atitudes, mas é em crenças, é aquilo que nós temos como convicção dentro do nosso coração, aquilo que Deus tem colocado na nossa mente. Então o que Deus está fazendo com Josué Josué, você não vai sair na loucura lutando com esse povo, não vai. Você vai ter convicções pessoais, você vai ter a verdade no seu coração, e esse povo vai manter essa verdade no coração deles, porque somente assim você vai conseguir guerrear contra esse exército poderoso. Josué recebe estratégias de vida, direção, ensino e meditação. Relação de fé e obediência. Fé é a confiança fundamentada nas promessas de Deus que produz obediência. Você vai ter uma direção, que é exatamente cumprir tudo aquilo que diz na lei do Senhor. E é exatamente você, a partir dessa confiança fundamentada na promessa, que você vai gerar obediência no seu coração. É uma relação de submissão e obediência. Submissão é aceitar a orientação que conduzirá à obediência. É entender que Deus fala ao nosso coração, e nesse relacionamento e reconhecer da autoridade de Deus, nós nos submetemos à vontade de Deus, e essa submissão me leva a obedecer a Deus. Mas também em relação de ensino e obediência. Ensinar a respeito das Escrituras, e o que gera uma consciente obediência. O que Deus fala para Josué? Dia e noite, não cesses de falar deste livro da lei. Ensina o tempo todo, porque se você ensinar sobre a lei, este povo vai gerar uma consciência de obediência. Fé, submissão e ensino. 3 realidades que levam à obediência. Queridos, o que Deus exige é apenas a obediência às suas convicções. Não às tuas convicções, mas às suas convicções.
Ou seja, o que Deus está exigindo de Josué e de toda a sua nação é uma obediência às convicções que Deus tem, as convicções que Deus prometeu, as convicções que Deus tem falado ao longo da história de Israel, era o que deveria estar no coração de Josué e no coração de toda aquela nova geração. O que deve estar no nosso coração o tempo todo é entender que as convicções não são nossas, mas nós as temos no coração, porque Deus tem colocado sobre nós, porque Deus tem falado para cada um de nós. Certa vez foi perguntado a um cristão: inúmeras pessoas têm corrompido a metade das suas convicções, por que você não corrompe pelo menos um pouquinho das suas? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Todo mundo faz. Negocia só uma área, negocia só um pouquinho, comece agora a fazer o que o mundo está fazendo. Sabe qual foi a resposta desse cristão? Não, exclamou ele, não posso, pois minhas convicções pertencem ao Senhor. As convicções não são minhas. Não é Josué que tem no coração dele um propósito de ganhar uma terra e pôr aquela família inteira dele para morar. Mas foi Deus que falou a Josué: eu vou colocar vocês nessa terra que eu prometi aos filhos de Israel. Eu vou colocar porque eu tenho a convicção de abençoar esse povo, porque no passado eu jurei por mim mesmo abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação, e o faraó se levantou contra essa grande nação, eu libertei vocês, vocês andaram pelo deserto, mas agora vocês têm a oportunidade de entrar nessa terra, porque é a convicção de Deus abençoar esta nação, é convicção dele abençoar a nossa vida. É convicção dele que tenhamos famílias abençoadas, filhos abençoados. É convicção dele que nós tenhamos em Cristo uma vida e vida em abundância. É convicção divina. Como que eu vou me relacionar? Reconhecendo a autoridade de Deus sobre a minha vida. O texto que nós lemos de Josué começa na seguinte afirmação: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E ele termina o versículo 9: ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Começa com a promessa: eu serei contigo. Termina com a promessa: Deus estará contigo por onde quer que andares. A forma disso se tornar real na vida de Josué, forma em Josué convicções vencedoras. Quando ele tem a plena certeza que Deus estaria com ele em todo o tempo, forma no coração de Josué convicções vencedoras. Queridos, quando nós temos a plena consciência que Deus se faz presente e se importa com a gente, e as convicções que Ele tem a nosso respeito é muito maior do que aquilo que nós podemos querer, que nós sonhamos ter na nossa vida, eu apenas vou alimentar as convicções vencedoras. Por quê? Porque a promessa é: assim serei contigo, por onde quer que andares, Deus será contigo. Eu lembro-me da história do carcereiro, que ele recebe uma missão e a convicção dele naquela noite é apenas guardar os presos para que pudesse lhe garantir a vida e o alimento da família. Mas naquela noite acontece uma tragédia e ali as cadeias balançam, tremem, um grande terremoto tem, as celas se abrem e aquele carcereiro cai em desespero porque aquela convicção que ele poderia cuidar daqueles presos vai por água abaixo. E naquele momento então a única vontade que ele tem é de pegar a espada e colocar dentro de si. Mas ele escuta uma voz lá de dentro: não faça isso com a sua vida, porque todos nós estamos aqui. E aí ele cai em desespero, ele começa a procurar, ele encontra ali Paulo, e Paulo conta para ele toda a história, e ali ele começa a cuidar, e ele chega à seguinte conclusão: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquela convicção que ele tinha, que era cuidar dos presos, para que ele pudesse levar o alimento para casa, vai por água abaixo, porque um terremoto vem, e tudo se abre, e ele cai em desespero, e as suas convicções somem. Mas quando ele começa a ver um mover diferente, alguma coisa diferente está acontecendo, ele chama ali Paulo e fala assim: Paulo, só fala para mim, o que eu preciso fazer para que eu tenha as mesmas convicções que vocês têm? Qual que é a resposta?
responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A única convicção que você tem que ter no seu coração é crer no Senhor Jesus, porque isso vai salvar a sua vida e muito mais do que isso, vai salvar a sua casa. E aquela noite termina dizendo que eles foram para a casa do carcereiro, e o carcereiro com toda a sua família creram em Deus, e houve grande alegria naquela noite. Por quê? Porque as convicções foram alteradas, porque a direção de Deus foi ali abençoadora na vida deles. Aquela noite era para alguém chegar com a notícia triste que o carcereiro havia cometido suicídio, mas ele chega com aqueles que estavam presos, cuidando da ferida deles, dizendo: esses homens têm uma palavra diferente para a gente, e a convicção que eu tenho agora é que se crer nesse Jesus, nós e toda a nossa casa será salvo. Queridos, a maior das convicções: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos barreiras, nós teremos adversários, nós teremos muita coisa para enfrentar na vida, mas nós temos que aprender a ter uma visão de vencedor. Nós temos que ter atitudes vencedoras na nossa vida, mas da mesma forma ter uma perspectiva, saber onde Deus quer que cheguemos, quer receber essa terra prometida, é isso que Deus quer para a gente, mas eu tenho consciência que eu vou ter adversários, mas o que vai me fazer enfrentar esses adversários? Quando vier a barreira, quando vier o não, quando vier a decepção, quando vier situações que vão nos afligir, o que nós iremos fazer? O que vai nos fortalecer? As convicções vencedoras, aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. E aí, o texto que permeou toda a nossa série: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio das nossas forças, não, pela convicção que nós temos que Ele nos amou. Eu quero convidar você a um tempo de oração, a falar com esse Deus que tem prometido na sua palavra. Inúmeras coisas têm falado ao nosso coração, mas por consequência daquilo que nós temos como convicção, talvez derrotista, talvez desanimado, talvez pelos fracassos que nós já tivemos, Deus tem prometido cuidar de nós, cuidar da nossa família, tem prometido restaurar a alegria do nosso coração, e a convicção que nós temos que ter é que, se crer nele, nós, a nossa casa será salva, e nele nós já somos mais do que vencedores. Pai, cada um aqui, ó Deus, está com seu Jordão para passar, seus exércitos para enfrentar, ó Deus, assim como Josué tinha essa missão, mas também cada um de nós temos a promessa de toda a terra prometida, de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, em relação à nossa vida, à nossa família, aquilo que a tua palavra tem dito a cada um de nós, ó Deus. E como nós temos dito, ó Deus, não é uma série de motivação, ó Pai, mas é uma série que nos leva a entender, ó Deus, as promessas do Senhor, as quais nós estamos abrindo mão com tanta facilidade pelas nossas convicções derrotistas, ó Deus. Nós queremos ter as convicções que o Senhor tem no coração do Senhor, ó Pai, em relação à nossa vida, em relação aos nossos filhos, em relação à história que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, em relação a esta igreja, Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus, e queremos, assim como Josué, Deus, a certeza, a convicção, que o Senhor estará conosco todos os dias, ó Pai, de uma forma especial, uma presença, ó Deus, acessível, uma presença, ó Deus, que pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa trajetória, Deus, uma presença, ó Pai, que pode nos dar convicções vencedoras, porque o Senhor quem fez a promessa, ó Pai, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ó Pai, e o Senhor fez a promessa, o Senhor é fiel, e nós cremos nisso, ó Deus, a Tua palavra nos leva a crer, pelas histórias que nós podemos encontrar nelas, ó Pai, assim como a história de Josué, que entrou com toda aquela nação, e nós vimos aqui no final, onde diz, ó Pai, que tudo aquilo que havia prometido se cumpriu, nenhuma palavra se perdeu, ó Deus, e nós queremos isso para a nossa história, nós queremos isso para a nossa vida, ó Pai. Nos ensine a crer, ó Deus, nas convicções que o Senhor tem no coração, e que tem se revelado a nós pela Tua palavra, ó Deus, e nos leve a nos submeter à Tua autoridade, e crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, Ele que é o meio pelo qual as promessas do Senhor se tornam reais na nossa vida, ó Pai.
Deus, dá entendimento, Deus, dá sabedoria, dá temor a cada um de nós, e nos leve a entender, ó Deus, e a guardar no nosso coração, na nossa mente, que nós já somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Faz isso por amor do teu nome, pela tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.